Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe 5 serial killers e a quantidade absurda de vítimas que cada um deles fizeram. Desde já peço para você se inscrever no canal, curte esse vídeo para me ajudar e compartilha com alguém se possível. Aproveita esse quadro novo e já deixa aqui um comentário da próxima lista que você quer que eu traga aqui e bora pro vídeo de hoje. Certamente, o mistério que envolve o pensamento dessas pessoas nos desperta uma curiosidade. O que se passa na cabeça de uma pessoa para que leve-a a cometer tamanhas atrocidades na vida de outros seres humanos? Luiz Garavito. Luiz Alfredo Garavito nasceu em Quindío, na Colômbia, em 25 de janeiro de 1957. Ele era filho mais velho de 7 irmãos. Ele se descreve vítima de abuso sexual quando jovem e afirma que sofria violência física e psicológica por parte de seu pai. Luiz ficou conhecido como La Bestia, ou a Besta. Suas vítimas confirmadas são 138, mas esse número pode passar de 170. Suas vítimas eram crianças pobres, crianças de rua. Ele as atraía oferecendo dinheiro e depois as executava. Ele ficou em atividade de 1992 até o ano de 1999. Ele foi preso e condenado a 1.853 anos e 9 dias, mas a sentença foi reduzida a 22 anos de prisão por sua ajuda nas investigações. Garavito deu uma entrevista que foi ao ar no dia 11 de junho de 2006. Ele disse que quando saísse da cadeia poderia seguir carreira política e queria combater a exploração sexual infantil. Pedro Alonso Lopes. Pedro nasceu em Santa Isabel, Tolima, na Colômbia, no dia 8 de outubro de 1948. Ele era filho de uma meretriz. Pedro foi expulso de casa aos 8 anos, após ter sido pego passando a mão em sua irmã mais nova. Ele então foi adotado por um pedófilo que abusou dele. Aos 18 anos, ele foi espancado na prisão por uma gangue. Em sua vingança, ele matou 4 pessoas. Na década de 80, após uma enchente, um corpo foi descoberto. Quando Pedro foi preso por esse crime, ele confessou 240 assassinatos. Ele levou a polícia em mais de 50 locais diferentes, todos com corpos enterrados. Conhecido como Monstro dos Andes, Pedro abusava e matava suas vítimas mulheres de 9 a 12 anos. Ele disse que as melhores vítimas eram meninas equatorianas, porque eram gentis, confiáveis e inocentes. Foram provadas 110 mortes. Acredita-se que ele pode ter feito mais de 300 assassinatos em 3 países. Pedro cumpriu 20 anos de pena, que é o máximo no Equador, e foi liberado em 1988, e ele nunca mais foi visto. Samuel Little. Samuel nasceu em 7 de junho de 1940, na Geórgia, Estados Unidos. Ele foi criado por sua avó. Ele foi preso pela primeira vez com 21 anos por arrombamento. Ficou preso por 3 anos e foi liberado. Em toda a sua vida, ele foi preso diversas vezes por crimes como sequestro, roubo à mão armada e estupros. Samuel fez vítimas desde 1970 até 2005. Ele atacava mulheres, a maioria negras, dependentes de álcool e drogas, mulheres em situação de rua que seriam mais vulneráveis. Ele ganhava a confiança delas conversando, oferecendo carona, e quando ele percebiam que estavam à vontade, ele as estuprava, depois estrangulava e por fim descartava seus corpos. Ele usava tanta força que chegou a quebrar a coluna de uma das vítimas ao atingi-la no abdômen. Samuel se ofendia quando chamado de estuprador. Ele disse que sua motivação não era sexual, porém foi encontrado sêmen em muitas de suas vítimas. Ele não demonstrou remorso e falava de seus crimes com empolgação. Ainda ria de alguns detalhes que lembrava. Foi descrito como um psicopata carismático. Ele fez ao todo 93 vítimas provadas, mas esse número pode ser muito maior. De acordo com o FBI, ele fez vítimas em 15 estados. Ele foi preso em 2012, aos 72 anos, por envolvimentos com drogas no Kentucky. Após testes de DNA, ele foi ligado a 3 assassinatos não resolvidos, acontecidos entre 1987 e 1989, no condado de Los Angeles. Assim, ele foi condenado em 2014 à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional. A polícia ligou Samuel a 50 crimes, mas na prisão ele contou ser autor de mais 43 assassinatos. Descrevendo com riqueza de detalhes os crimes, chegou a desenhar o rosto de alguma de suas vítimas. No dia 7 de outubro de 2019, o FBI emitiu um comunicado oficial dizendo que ele era o maior assassino em série dos Estados Unidos.
Mas antes, o órgão já havia divulgado os desenhos feitos por ele na prisão, na tentativa de identificar mais de suas vítimas. Samuel morreu em 30 de dezembro de 2020, aos 80 anos, na Califórnia. Daniel Barbosa, conhecido como a Besta dos Andes, era um colombiano que nasceu em 1930. É dito que ele perdeu sua mãe ainda quando criança. Seu pai se casou novamente e ele sofria abusos por parte de sua madrasta. Ela o obrigava a se vestir como menina e o constrangia em frente de seus amigos. Daniel foi preso pela primeira vez em Bogotá, em 1958, por furto. Ele teve uma união estável com uma mulher chamada Alcira e teve 2 filhos. Daniel conheceu Esperança, de 28 anos, e se apaixonou, porém ficou muito triste em saber que ela não era mais virgem. Ele então fez um trato com ela, que ficariam juntos, contanto que ela o ajudasse a atrair meninas virgens para que ele abusasse delas. Ela concordou e assim formaram uma parceria para os crimes. Ela então atraía as meninas para o apartamento em que moravam e as drogava. Daniel então abusava das vítimas enquanto estavam desacordadas. Ele abusou de 5 meninas com a ajuda de Esperança, porém a 5ª menina fez uma denúncia e eles foram presos. Ele ficou preso por 8 anos e foi solto. Em 1973, foi preso no Brasil por não possuir documentos e foi deportado. Retornou após a Colômbia e conseguiu trabalho como um vendedor de TVs em Barranquilla. Passando em frente a uma escola, Daniel sequestrou uma menina de 9 anos. Ele abusou da menina e a matou, para não ser denunciado como havia acontecido com a sua última vítima. Assim, ele cometeu seu primeiro homicídio. Ele foi preso em 3 de maio de 1974, quando retornava à cena de um crime para buscar uma TV que havia deixado perto da vítima. Ele foi sentenciado a 30 anos, porém teve a pena reduzida a 25 anos. Ele foi preso na ilha de Gorgona, na Colômbia. Daniel fugiu da cadeia em novembro de 1984, em um barco artesanal, após estudar sobre as correntes marítimas. Ele foi dado como morto e comido por tubarões pelas autoridades. Ele foi parar no Equador e então voltou a atacar. Daniel atacava meninas jovens e vulneráveis, sozinhas e pobres. Ele se passava por estrangeiro e dizia que precisava encontrar um pastor em uma igreja distante para levar dinheiro em grande quantidade. Assim ele as levava para uma floresta, as estuprava e depois as estrangulava. Ele largava seus corpos para ser levado por animais. Muitas das vítimas ele mutilava com um facão e todas as vítimas eram virgens. Ele foi preso novamente em 1986, minutos após fazer uma vítima de 9 anos, chamada Elizabeth. Ele confessou que assassinou 71 meninas no Equador. Enquanto ele falava de seus crimes, não demonstrava sentimento e nem arrependimento algum. Ele foi condenado a 16 anos na prisão. Após isso, ele alegou que havia se convertido ao cristianismo e foi morto na prisão em 1994 por um homem chamado Luiz Massachi Narvaez, que era primo de uma de suas vítimas. Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, é um brasileiro nascido em 27 de outubro de 1964 em Minas Gerais. Pedro ficou preso por 42 anos. Ele está livre desde 2018, com 64 anos. Ele foi condenado a mais de 400 anos pela morte de 71 pessoas, mas ele alega ter matado mais de 100. E ele foi considerado o maior serial killer brasileiro. Pedro nasceu com o crânio ferido devido aos chutes que seu pai dava na barriga de sua mãe. Ele tem 13 irmãos. Pedrinho não tinha um perfil apenas com os outros assassinos dessa lista. Com 14 anos de idade, ele matou o vice-prefeito de Alfenas, Minas Gerais, com uma espingarda em frente à prefeitura da cidade. O motivo seria a demissão de seu pai, um guarda escolar, que foi acusado de roubar merenda. Depois, Pedro matou um vigia, que seria o verdadeiro ladrão. Ele matou várias pessoas em diversas ocasiões e por vários motivos. Outro de seus crimes foi para descobrir o assassino de sua amada Maria Aparecida Olímpia. Ele a encontrou morta a tiros. Eles quase tiveram um filho, porém ela perdeu o bebê. Pedrinho então matou e torturou várias pessoas para saber quem havia cometido o crime. Quando descobriu que se tratava de um traficante rival, ele invadiu uma festa de casamento com 4 amigos e matou o assassino de Maria e mais 6 pessoas. Ainda deixou 16 feridos na festa. Ele ainda não era maior de idade nessa época.
Ele foi preso em 1973, com 18 anos, e ficou preso por 34 anos. Ele foi solto em 24 de abril de 2007 e foi preso novamente em 2011, em uma zona rural de Camboriú. Ele teria que cumprir 8 anos de cadeia pelos crimes de motim e cárcere privado, crimes que cometeu enquanto ainda estava preso. Pedrinho teria matado 48 pessoas só enquanto estava preso. Entre essas pessoas, matou também o seu próprio pai. Ele disse sobre o pai: ele deu 21 facadas em minha mãe, então eu dei 22. O povo diz que comi o coração dele. Não, eu simplesmente cortei, porque era uma vingança. Cortei e joguei fora. Tirei um pedaço, mastiguei e joguei fora. Pedrinho fez isso enquanto cumpria a pena com seu pai. Ele descobriu que ele havia assassinado sua mãe e então o matou. Ele diz que só matou quem merecia morrer. Em uma prisão de Araraquara é dito que ele degolou um homem com uma faca sem fio. Homem esse acusado de ter matado sua irmã. Ele teria dito: ele era meu amigo, mas eu tive que matar. Pedrinho tem uma tatuagem em seu braço escrito: mato por prazer. Em uma reportagem à Folha de São Paulo de 2018, ele disse: o crime não é brincadeira. Muitos estão entrando por verem os galhos. Fama, dinheiro, não a raiz. Prisão e morte. É como o diabo. Dá com uma mão e tira com a outra. Tem muitos jovens que entram e quando querem sair já é tarde demais. Pedrinho disse ter se convertido ao cristianismo. Em seu batismo, ele aceitou Jesus Cristo e disse que se arrepende de todos os seus pecados. No momento de seu batismo começou a chover e muitas pessoas dizem que foi um milagre. Pedrinho acompanhava a gravação de um documentário sobre a sua vida e uma moça, atriz e assistente de produção o descreveu como uma criança querendo voltar a viver. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, curte e compartilha com alguém, se possível. Um beijo e até o próximo vídeo.